Fala pessoal, tudo certo com certinho. todo mundo aí? Nós estamos aqui em Varanasi, a cidade sagrada da Índia, onde passa o Rio Ganges. E a gente está aqui para falar de um manual muito interessante que muito nos ajudou na viagem, que é o Manual para Turnês do Grande Marcão aí. É um manual incrível. Sim, a gente quer agradecer e convidar vocês a estar lendo o manual, a estar seguindo as dicas que o Marcos dá, que é muito de coração, e ele acredita muito na conexão das pessoas, de como a gente se conectando com todos, a gente cria uma rede enorme de amigos que permite a gente viajar o mundo. A gente tem uma história que começou há alguns anos, o Marcos acompanha desde o começo ele vem ajudando a gente, presenteou a gente com esse manual, e incentivar que outras pessoas leiam e acompanhem esse trabalho tão bonito que ele faz é, na verdade, uma forma de agradecimento também, porque há 2 anos e meio a gente vem viajando e esse manual possibilitou muito que a gente pudesse realizar um dos maiores sonhos da nossa vida, que é viajar, que é fazer música, que é conhecer o mundo, conectar com as pessoas, e cada vez mais portas e portas têm se abrindo graças a esse projeto tão bonito dele. Então, Então é isso aí, fica aí o rapaziada. convite, Fica aí a o convite, dica, hein? leiam, Pra aproveitem, conversem com o Marcão, Sim, que conversar com o Marcão, o cara é um grande profissional, muito competente, uma pessoa com uma humildade incrível, isso que é o mais bonito. sim. E é isso aí, rapaziada. Quero mandar um abraço para todo mundo aqui da Índia. E vamos lá, acreditem em seus sonhos, leiam o manual que isso acontece, eles se realizam, Pode hein? vir a verdade, gente. Acredita? Namastê. Namastê. E... Já pega papel e caneta, porque a partir de agora eu vou te mostrar eu vou te mostrar na prática como é que eu faço as minhas turnê, como é que eu fiz uma turnê, a minha primeira turnê internacional aí por 3 países, né, em 2014. Então eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz e que você já vai poder fazer também. De uma maneira geral, né? Tem vários detalhes, mas eu vou te mostrar de uma maneira geral como é que eu fiz e como é que você pode fazer também. Então vamos lá. Primeiro de tudo, olha só. São 5 passos que eu utilizo, né? E são esses os passos. Ó. Primeiro, quando eu vou fazer uma turnê, que nem eu fiz a minha primeira turnê, eu utilizei esses 5 passos aqui. Primeiro passo, definição de um roteiro. Segundo passo, né, a criação de um orçamento. O terceiro passo, que é levantamento, como que se levanta recursos, né? O quarto passo é a captação de shows, como que você vai fechar os shows. E o quinto passo é a realização da turnê. Então são esses 5 passos aqui que eu sempre utilizo aí e ensino bandas aí pelo Brasil inteiro aí, que já estão viajando aí, tocando 10 vezes mais pelo Brasil e também pelo mundo, e vivendo de música independente. Então agora, vamos lá, vamos falar um por um. Olha só, roteiro, né? Então como é que eu fiz a minha primeira turnê lá em 2014? Minha primeira turnê, detalhe, internacional. Primeiro de tudo eu defini o roteiro. Olha só que coisa engraçada, antes de falar do roteiro, por que é que você tem que fazer uma turnê internacional? Primeiro de tudo, guarda isso aqui na tua mente. Por incrível que pareça, fazer circulação de shows em outros países pode ser muito mais barato que tocar no Brasil. Por incrível que pareça, eu te provo, olha só. Esse aqui é o google.com.br flights, onde eu consigo ter uma referência de preço de passagens, né? Então olha só, repara, entre você você sair de São Paulo para tocar lá em Santiago e de volta, você vai pagar R$ 982. Hoje, estamos em 2017, tá bom? Agora, ó, São Paulo e Santiago do Chile, né, um outro país. E de volta você vai pagar R$ 982 por pessoa. Cara, para você tocar de São Paulo, uma passagem de São Paulo para Belém, lá no Pará, cara, você vai pagar ida e volta R$ 1.153, mais caro. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo por que vale a pena você tocar lá fora, né? Olha só, né? E agora a pergunta é, qual que vale mais a pena? Você tocar aqui dentro do Brasil, sair de São Paulo para tocar lá em Belém, lá pro lado, né, lá de cima, onde você tem um monte de banda concorrente. Se você é uma banda de rock, você pode ter certeza, né? Você vai ter um monte de banda de rock também lá para aqueles lados. Então o contratante vai olhar você como mais uma banda, né? Ou compensa mais você tocar num outro país onde são raras as bandas independentes do Brasil tocando lá.
Imagine só você fechando um show num festival lá em Santiago ou lá na Argentina, como foi o meu caso. Por que é que eu consegui tocar eu consegui fechar show lá num festival internacional na Argentina? Como é que eu consegui isso tão facilmente? Porque eu era uma banda de um outro país, então eu só agreguei ainda mais valor ao festival do cara, ao festival lá em Mendonça, que foi um festival que aconteceu no Espaço Cultural Julio Le Parque. Cara, é assim que funciona, ok? Né? Não tem várias bandas brasileiras tocando lá. Então foi assim que eu consegui tocar num festival lá facilmente, né? Que eu consegui fechar meu show por lá. Então tenha isso em mente, tá bom? Primeiro de tudo, é mais barato sim, pode ser muito mais barato tocar em outro país e é muito mais fácil, tem muito mais oportunidades, né? Porque você tem um som exclusivo, você é de outro país, cara, tá bom? Então tenha isso em mente. Muito bem, então vamos lá. O primeiro passo que eu falei para você é você definir o roteiro. Então o que eu fiz na minha primeira turnê? Eu defini o país, né? Eu defini o país e as cidades que eu queria. Então eu tinha definido tocar na Argentina, no Chile e no Brasil. No Brasil não vou falar porque é mais simples, né? Mas na Argentina e no Chile eu defini então, país Argentina e Chile, as cidades no Chile que eu ia tocar. Eu defini então Santiago, a cidade de Quilpué, Valparaíso e Vinha del Mar. Eram essas 4 cidades que a gente ia passar, eu e a minha banda. Na realidade nós éramos um trio, tá? Ok, e na Argentina a gente definiu a cidade de Mendonça. Então é isso que você tem que definir. Primeiro passo, define então o roteiro. O roteiro ele tem que ter país e as cidades que você vai tocar. E depois você define a data que você vai tocar lá, tá bom? Então, quando você está fazendo o roteiro, eu recomendo você definir aí 4 meses de antecedência. Você está fazendo o roteiro, né? Define aí com 4 meses de antecedência de quando vai começar que você vai estar tocando lá no país lá, tá bom? Então é isso. Ok, sigamos. Depois, o segundo passo, orçamento, né? Basicamente, na nossa turnê, o que a gente pagou e que você vai pagar também, basicamente, vai ser o quê? Vai ser os custos de logística, mas o custo basicamente de transporte, isso é, de passagem aérea. Né? A gente sabe que logística que você vai ter numa circulação de show é sempre 3 pilarzinhos. É o transporte, tá bom? As passagens, seja de ônibus ou de passagem aérea, despesas de alimentação e hospedagem. Porém, você paga de fato mesmo as passagens, o transporte, as passagens aéreas, porque a alimentação e hospedagem fica por conta do teu contratante, tá bom? Então é simples assim. Então você vai orçar os valores, né, basicamente das passagens aéreas. Depois o terceiro passo que eu fiz, levantamento de recursos. Como é que a gente fez para levantar a nossa grana? E a pergunta que você vai fazer é a seguinte para você e para a tua banda. Como é que você vai levantar essa grana de passagens aéreas aí? Você vai tirar do teu bolso, né? Então é isso que você tem que ter em mente, tá bom? É um investimento que você tem que fazer, onde depois que você investe nas passagens aéreas, depois você vai recuperar nos shows que você vai estar fazendo lá nos países. Simples assim, tá? No nosso caso, né, que não dá tempo de eu explicar como é que eu faço aqui, mas eu utilizo de várias estratégias e eu utilizei lá onde eu não tirei dinheiro do meu bolso. Ok? A gente utilizou de estratégias muito massas. E você já pode pesquisar depois, uma lá, que é o crowdfunding, tá bom? Que é uma grana aí que você consegue levantar. É uma estratégia que eu utilizo, eu amo essa estratégia. E essa estratégia, somada com outras também que eu utilizei na nossa turnê lá, foi responsável em fazer a gente levantar uma grana massa. A gente saiu do Brasil já com lucro. Um lucro de R$5.000. Imagine, antes mesmo de estar fazendo shows lá, a gente já estava com um lucro de R$5.000. Né? Então, depois você pode procurar essa estratégia, crowdfunding. Aqui eu não consigo explicar porque eu preciso passar uma dica rápida aqui para você, tá bom? Mas é isso. Depois, o quarto passo que a gente fez foi o quê? O booking, né? E o booking é os shows que você vai ter que captar.
É o fechamento de shows que você vai ter que fazer, tá bom? Então, agora que tá, como é que você faz o booking? Como é que você vai fechar os seus shows? Né? E como é que eu fiz para fechar os meus shows, tanto tocando lá na Argentina, no Chile, aqui no Brasil também? Uma das estratégias eu já te ensinei no primeiro vídeo, que foi o quê? Usando a estratégia do Google Alerts. Lembra aquela estratégia onde você ia ficar monitorando bandas, principalmente que tocavam em outros países, bandas que tocavam aqui no Brasil, em outros países, né? Você monitoraria elas e aí o Google te notificaria das agendas dessas bandas. E aí, com aquelas agendas, né, você simplesmente entraria em contato depois, né? Que nem no meu caso, eu monitorei muito a banda Finlândia, que é dos meus amigos Rafa e do Maurício Canducci, né? E eu estava em 2014, eu monitorei muito mesmo eles, né? Então eu levantei muito a agenda deles, já que o som deles era muito parecido com o meu. Então, né, monitorando eles, eu consegui uma agenda, eu consegui vários locais, que nem aqui, ó, da Argentina, que eles tocaram, e eu ia tocar na Argentina. Então eu consegui locais deles, que eles já tinham tocado em Mendoza, e foi através dessa agenda deles, né, que eu descobri o Espaço Cultural Julio Leparc, né? E foi através ainda dessa agenda deles no Espaço Cultural Julio Leparc que eu consegui fechar um show num festival internacional de cinema que aconteceu nesse Espaço Cultural Julio Leparc. Simples assim. E não somente lá, né, nesse festival, mas em outros locais também na Argentina, né? Por exemplo, a gente fechou lá na Argentina, no Chile, né? A gente fechou shows na Argentina, a gente fechou shows no festival lá em Mendoza, a gente fechou shows em centros culturais, a gente tocou também, e que é normal tocar em outros países, aqui no Brasil não é muito, né? Mas é normal você também conseguir fechar shows em universidades, colégios, e foi assim que a gente conseguiu. A gente tocou em colégio também, a gente conseguiu fechar shows em colégios, centros culturais, e assim por diante. Tudo utilizando daquela estratégia do Google Alerts, que eu já te ensinei no primeiro vídeo, tá? Eu utilizei também outras estratégias de nicho, que não tenho tempo de explicar aqui, mas que é o quê? É você pensar, correr atrás em festivais, né? Então eu procurei lá no Google os vários festivais que estariam acontecendo lá na Argentina, no Chile. Eu procurei também o nicho de embaixada cultural, embaixadas, né, brasileiras nos países. Então eu consegui fechar, né, workshop tanto na embaixada do Brasil lá no Chile, como eu consegui também apoio, né, parceria lá, né, no consulado lá na Argentina. E é assim que eu fui fazendo a minha captação de booking, né? Opa, aqui, ó, foi assim que eu fiz essa minha captação de shows lá na Argentina e no Chile. Então, e depois que eu já tinha feito todos esses 4 passos aqui, o que aconteceu? Eu simplesmente cheguei na última etapa, que era o quê? O último passo de realização da nossa turnê propriamente dita. Então, no dia tal que a gente tinha marcado isso em 2014, eu comecei a planejar a minha turnê com 4 meses de antecedência, e em 2014, em outubro de 2014, eu e meu trio, a gente saiu de São Paulo, já tínhamos seguido todos aqueles 4 passos, né? E no 5º passo a gente já estava no dia 19 de outubro, 19 de outubro de 2014, eu e o meu trio, a gente saiu de São Paulo, pegamos um aviãozinho e chegamos na cidade de Santiago, onde aconteceu a nossa primeira turnê internacional, que foi fantástica. Foram 26 dias tocando aí, né? Quer dizer, foram 4 semanas, né? Tocando por 5 cidades, né? Sendo 4 cidades lá no Chile e uma cidade na Argentina. Foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa. Essa foi a minha primeira turnê. Depois daquela eu já fiz outras, tenho feito outras com outros artistas, e agora estamos em 2017, daqui a alguns meses, né, estamos em abril, daqui em alguns meses eu estou indo realizar minha primeira turnê pela Europa.
começando lá na França. Então, assim, e tudo utilizando dessas estratégias que eu acabei de falar para você, tá bom? De uma maneira bem geral, mas essas estratégias que eu utilizei, tá bom? E agora, a ótima notícia para você, tá bom? Todas essas estratégias, eu falei, né, nesses 3 vídeos, eu te dei dicas, né, dicas curtas, né, de uma maneira geral de como é que eu faço as minhas turnês, como é que eu ensino outras bandas. Porém, você pode adquirir agora o material completo, né? O passo a passo completo mesmo, totalmente detalhado, de como eu crio os meus roteiros, de como é que você faz o seu roteiro de uma maneira detalhada, né? De uma maneira bem geral mesmo, de geral não, de maneira totalmente detalhada, de como eu faço os orçamentos das minhas turnês, tudo detalhado, né? Você pode adquirir todo esse material aí que eu tenho, né? Que é um material chamado o Manual para Turnês Independentes, tá? Nele eu mostro todo o orçamento que eu fiz na minha turnê lá na Argentina, no Chile, os números, tudo que eu fiz, né? As estratégias detalhadas de como é que eu levantei grana, né? Para não precisar tirar dinheiro do meu bolso, né? Com a minha banda, né? Então eu mostro tudo lá, como é que os e-mails que eu enviei lá para o festival, para as casas de shows, os centros culturais, tudo lá, tudo de uma forma detalhada, tá bom? E então você já pode adquirir já, tá bom? Basta você clicar aqui no link abaixo, clica aí que você vai cair numa página, na minha página, onde eu explico detalhadamente todo o material, tá bom? Que é material em vídeo, em um e-book também, né? Detalhado mesmo, cheio de conteúdo mesmo, e os vídeos, né? Então é só que você clicar aí, tá? Onde você vai cair nessa página onde eu explico direitinho, tá bom? Tem uma ótima notícia, ela vai estar num preço promocional, esse material, preço promocional por tempo limitado, e é somente para você que assistiu essa série de vídeos, que eu fiz com todo carinho mesmo, para poder te ajudar. A minha meta é poder ajudar a cena independente brasileira a seguir para o próximo nível, e o próximo nível é viver de música, é viver tocando em outros países, circular os shows em outros países. Não é somente possível, mas é uma necessidade para a tua banda, tá bom? E nesse meu material Manual para Turnês Independentes eu explico passo a passo de como é que você pode fazer isso, tá bom? Então já clica lá, já adquire ele, que vale muito a pena, e eu te espero nessa próxima página. Clica aí para mim poder explicar para você como é que você faz para você e sua banda viverem de música definitivamente enquanto artista independente. Clica aí, te espero na próxima página.